Bom, Josete, eu fundo a Outra Praia, né, em 2013 ali, e a gente vem construindo e muito como vários empreendedores, né? Era o que eu sabia fazer, era o que eu sabia colocar para fora, era o que eu tinha aprendido a minha vida inteira. Então eu vou colocando, eu vou trabalhando, e a empresa vai rodando, rodando. 2013, 2015 vem a chamada marolinha econômica, né? E que ela bate ali no final de 2015, estraçalhando, né, para a gente, a empresa, o mercado. Junto com isso, eu entro num programa da Ernest Young, da UI, para mulheres empreendedoras chamado Winning Women. E eu entro nesse programa no momento que a empresa começa a ir muito mal, eu muitas vezes ali apanhando para pagar todos os colaboradores, né? E aí eles começam a analisar. Mas eu tinha o sentimento de fraude, porque eu olhava ali as mulheres que estavam naquele conselho, então assim, Luiz Helena Trajano, Sônia Hess, Bel Hamberg, que era minha mentora, Tcheco Aoki, assim, mulheres que tinham tido muito sucesso. E eu falava assim, o que eu estou fazendo nesse programa? Porque a minha empresa está quase falindo, assim, eu estou aqui sem saber como é que eu continuo a partir daqui. Então, como eu sou selecionada como uma pessoa para ter essa mentoria, se eu estou num lugar que eu nem sei aonde eu estou? E eu começo a trabalhar junto com os meus mentores, a Cris Hilário, minha facilitadora, e a gente começa a olhar como é que está, né, a empresa e a entender que começa a haver um descasamento do fluxo de caixa a partir do momento que você começa a trabalhar muito para uma empresa e essa empresa te paga em 120 dias. 120 dias? Como assim? Pois é. E a Gostei, vou pagar pro gente pessoal do estúdio 120 dias. é isso, é isso. E a gente, aliás, hoje a gente fala muito disso, né? De como a gente tem que fazer, inclusive, não só no live marketing, mas também na publicidade, que são prazos de pagamento que são muito difíceis para qualquer empresa. E no meu caso, como uma pequena empresa, dificílimo. E aí, nesse momento de reposicionar, né, a empresa, entender financeiramente como é que a gente caminhava para frente, como é que a gente fazia a nossa recuperação, e será que ia dar para recuperar? Né? Existia essa pergunta. E a gente entende que a gente precisa diversificar os clientes. Então, que esse cliente, por mais que sustentasse a empresa e 80% da nossa cesta de ovos estava nele com um prazo de pagamento, né, muito estendido. Então, o nosso fluxo de caixa não dava conta, né, de sustentar isso. Então, a gente E era um estava com cliente grande. cliente grande, mas a gente estava como? À beira de falir. Ia quebrar. Não tinha jeito. Então, uma das lições que eu trouxe dessa mentoria foi justamente ir atrás de novos clientes. E aí, como é a vida, né? Tô eu um dia subindo no elevador do meu prédio, encontro o João Batista, que era o meu vizinho da cobertura, que fala assim: nossa, gosto tanto de você, não entendo muito o que você faz. E exatamente naquele elevator pitch, né? Eu conto rapidamente, ele fala assim para mim: poxa, eu vou te apresentar para um amigo meu, né? Para dois amigos meus que têm uma rede de laboratório e estão super bem e tal, que era o Salomão Isope Diagnósticos. E aí eu falei: tudo bem, bom, mas desse papo de elevador de fato acontecer, a gente sabe que são muitas conversas e poucos lugares para você chegar. Mas a gente precisava muito do cliente. E aí, na semana seguinte, ô João, você conseguiu, Batista, falar lá, né? Dá para me apresentar? Ele, não, eu já falei, já liguei, semana que vem a gente vai lá. Então, eu muito animada, porque isso poderia ser ali, não que começasse, mas começaria a abrir justamente outros clientes para a gente poder trabalhar. Eu sei que a gente vai ele faz esse encontro, né, com a diretora de marketing, então, Elaine, e aí a gente chega lá, e você chega no meio já de uma concorrência, ela, assim, naquela semana ela já tinha feito brief e tal, e ela falou: olha, se quiser, eu sei que todo mundo começou antes, mas se quiser, você entra a partir de agora, né? Tem 2 dias que eu já passei, mas as pessoas que trabalham com a gente já estavam, né, trabalhando, não vou mentir, mas
se quiser entregar semana que vem, é o que você tem para entregar. Mas era aquilo que eu tinha, Josete. Eu não tinha outras naquele momento possibilidades tão rápido. Então a gente traz isso para dentro Você de tinha casa. largado o outro cliente ou continuava com Não, ele? eu continuava porque a gente estava entregando, mas eu precisava de cliente que em 30 dias colocasse dinheiro dentro do negócio. E essa seria uma das possibilidades. Então a gente entrega lá. E aí ela falou: olha, eu gostei muito do que vocês apresentaram, vão para a segunda fase. E aí a gente foi, refez o que precisava refazer, ajustou o briefing, fomos para a segunda fase, apresentamos, saio de lá com o meu carro. Não deu 15 minutos que eu saí de lá, ela liga. E essa história é engraçada porque ela fala assim: você pode falar? Eu estaciono o carro, posso falar. E aqui, ó, torcendo, né, no Viva Voz, eu e Flávia Mantovanini do meu lado ali, né, de dedos cruzados, falando, será que ela vai dar uma notícia boa? E ela fala assim, não sei nem como te falar. Primeiro, eu gostaria de saber, você poderia vender o projeto? E aí, gente, vender o projeto era ganhar, assim, metade de 1/3 do que a gente tinha pensado. E aí eu falei, mas por que vender? Será que você não acha, né, que a nossa praia é capaz e tal? Ela falou, não, é porque eu nunca trabalhei com vocês. Esse é um dos maiores eventos que a gente faz, um dos maiores estandes que a gente monta. E como é que eu vou montar esse estande com uma agência que eu nunca trabalhei, que eu não confio, que eu não tenho histórico? E aí, naquele momento, eu falei assim, olha, eu tenho trabalhado muito tempo para promover pessoas, que eu acho que é isso um pouco que a gente faz, né? A gente faz aquilo com tanta certeza e trazendo o que de melhor a gente tem, que a gente pode promover pessoas, e isso já aconteceu nesses 2 anos que eu estou com essa empresa. Então, não seria diferente. O que eu posso fazer para você, e o que eu posso te falar é que eu me comprometo a entregar o melhor stand que você já teve na sua vida. Vem comigo, confia em mim, que eu não vou vender o meu projeto. Mas tá faltando a marmitinha aí, onde é que surge a marmitinha? E aí, qual que era a inovação desse projeto? A gente entendeu que a grande dificuldade é que na hora do almoço as pessoas não tinham para onde comer, era difícil ali onde ia ser o evento. E eu falei, gente, se a gente inventasse tipo uma marmitinha McDonald's fast food, né, bem bacana. Gente, a gente distribuía por dia 300 marmitinhas ali, a 350 marmitinhas com um suco, que o copo era personalizado, a marmitinha era personalizada, tinha vegetariana. 11h30 já começava a formar fila no estande. E era uma operação de guerra, porque chegava a comida, já deixava esquentando, e aí ia servindo assim, na bandejinha, a marmitinha. Então tinha o jogo americano e tal. E, gente, foi o sucesso da feira e do evento, foi justamente o almoço, que era uma marmitinha deliciosa, ou era um estrogonofezinho com arrozinho, com batatinha, né? Muito gostoso, e que as pessoas ficavam já esperando, tipo, vai ter amanhã? Amanhã eu tô aqui, né? Então, e isso fez com que a gente entrasse dentro do Salomão Zop, que a gente trabalhasse muitos anos. A gente chega na DASA, depois que a DASA compra o Salomão Zop, por conta desse trabalho que a gente Nossa, desenvolveu lá atrás. lá atrás. E isso vai virando a nossa história de futuro, porque a gente consegue fazer com que o caixa, né, o fluxo de caixa vire 30 dias, e a gente começa ali um círculo muito assim virtuoso com a marca, passa a trabalhar com DASA, e a gente vem ali mudando, fazendo com que aquela cesta fosse aumentando o fluxo, e aí vamos para Paramount, né? Para outras empresas, que na época era Nickelodeon, e aí a gente vem construindo isso nesse lugar de streaming, e aí os clientes foram diversificando, que era o nosso grande objetivo. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.